daqueles dias quentes do Rajastão para a brisa fria das montanhas de Shimla, porta de entrada para o Himalaia. Uma cidadezinha simpática que era refúgio de verão dos ingleses nos tempos coloniais, um destino popular entre os turistas indianos, mas que para a gente acabou servindo mais como base para planejar nossa travessia de 9 dias por uma das regiões mais remotas da Índia. À primeira vista, essa expedição não soava muito convidativa. Porque a estrada que corta o Vale do Spiti, ela tem a péssima fama de ser uma das mais perigosas do mundo. Saindo de Shimla, a estrada vai ganhando altitude e curvas cada vez mais cabulosas. Ela começou a ser construída em meados do século XIX, na encosta dos paredões quase verticais dessas montanhas do Himalaia. Ao longo do caminho, a gente ia passando por uns túneis super precários. E volta e meia, ainda tinha que dar passagem para os outros carros com um desfiladeiro logo ali do lado. Momentos de tensão vividos naquele carro. Mas, por outro lado, conforme a estrada vai se deteriorando, a paisagem vai ficando mais e mais inóspita e bonita. E com os maciços do Himalaia aqui, te cercando super perto. E aí você vira um serzinho desse tamanho, insignificante. Apesar dos sustos pelo caminho, até que a gente se acostumou rápido com o dia a dia na estrada. A verdade é que, não fosse o acesso difícil, essa rota perderia o que faz dela tão especial. A melhor parte da expedição são as paradas e os pernoites nas pequenas vilas que sobrevivem ali há milênios nas montanhas do Himalaia. Elas são praticamente isoladas do mundo e são muito diferentes entre si, às vezes até a língua é outra. Os templos, os costumes, é tudo diferente. Então, pra gente era estar cada dia num cenário diferente. Por conta da proximidade da fronteira com o Tibete, a influência budista é muito forte ao longo de toda a rota. Ali foram construídos alguns dos monastérios mais antigos do mundo. E no meio da estrada, no meio do nada, surgiam os templos. São muitos lugares sagrados no Vale do Spiti, por isso tem uma presença forte dos refugiados tibetanos ali. Estava comendo poeira na estrada, a gente estava fazendo trekking nas montanhas. E era uma briga diária com a altitude, porque a gente estava acima dos 4.000 metros. E a aclimatação foi lenta, como era de se esperar. Mas, devagar e sempre, a gente foi chegando lá. Então, a nossa rotina era todo dia sair da vila de manhã cedo. E aí cruzava com a criançada, com os agricultores, com os bichos.
conforme ia subindo, já não tinha mais viva alma no caminho. Era só o barulho do vento e aquela vastidão dos vales lá embaixo. Era uma paisagem de tirar o pouco fôlego que a gente ainda tinha. No 9º dia, a gente percorreu os últimos quilômetros da viagem, já em direção a Manali, nosso destino final. Foi mais um longo dia na estrada, cheio de imprevistos e surpresas, como todos os outros. Com a mesma paisagem incrível que acompanhou a gente o tempo todo. Foram boas últimas horas no carro para processar toda a viagem, aquele mês inteiro que a gente tinha passado na Índia. Dali a poucos dias a gente já tá de volta ao caos de Delhi e eu sabia que aquele silêncio ali aos pés do Himalaia iam deixar saudade.